A todos, bom dia. Senhores parlamentares, espero que teremos aqui momentos interessantes. Vou fazer uma fala inicial e, obviamente, que nós temos aqui um material para fazer uma apresentação sobre todos os fatos. Bom, posso. Sempre acreditei que a verdade, sustentada em fatos e documentos, seria suficiente para afastar a mentira, a inveja e a calúnia que vêm sendo disseminadas desde o início dessa investigação. Mantive em silêncio, no primeiro momento, cumprindo com rigor todas as determinações judiciais para assegurar o bom andamento das apurações, colaborando com as autoridades sempre que requisitado. Desde o início, constituiu uma defesa técnica, que tem mantido diálogo constante com os órgãos competentes e, por meio dela, compareci a todos os atos em que minha presença foi requerida. Mantive meus endereços devidamente autorizados, entreguei meu passaporte às autoridades e adotei todas as providências necessárias para demonstrar meu total interesse em contribuir com as investigações. Até porque o maior interessado no esclarecimento integral dos fatos sou eu e ainda assim fui submetido a uma medida extremamente grave, baseada em premissas absolutamente equivocadas. No que diz respeito às circunstâncias que culminaram na decretação da minha prisão preventiva, gostaria de esclarecer para que todos os brasileiros saibam e para que essa versão também circule na mídia, que um indivíduo com quem mantive relações comerciais, insatisfeito após reiteradas tentativas de extorsão frustradas e, inclusive, após ter furtado veículos de minha propriedade, fatos esse devidamente registrado na Polícia Civil de São Paulo, onde já houve decisão determinando a restituição dos bens, dirigiu-se à Polícia Federal e apresentou uma série de inverdades. Alegou falsamente que eu estaria tentando obstruir investigações da Operação Sem Desconto. Isso significa que as premissas que fundamentaram a minha prisão preventiva chegaram ao conhecimento do ministro André Mendonça de forma absolutamente equivocada e baseada em informações mentirosas. É preciso afirmar, com toda a firmeza, que jamais tentei obstruir qualquer investigação. Ao contrário, desde o início, constituí uma defesa técnica justamente para manter diálogo constante com os órgãos de persecução. Pois bem, quero continuar esclarecendo os fatos, mas antes é necessária uma pausa para falar de quem eu sou. Desde a deflagração da Operação Sem Desconto, a mídia constituiu um personagem para tentar atribuir-me a responsabilidade por supostos crimes. Ocorre, entretanto, que tal narrativa não corresponde à verdade dos fatos, nem à minha verdade pessoal, nem àquela que muitos dos senhores aqui conhecem. Hoje terei a oportunidade de demonstrar que jamais fui esse personagem fictício, o chamado careca do INSS. Rótulo criado por senhor Eli Cohen, que induziram pessoas de bem, veículos de comunicação respeitados, profissionais de imprensa e toda a sociedade a acreditar em uma narrativa fantasiosa, construída a partir de uma leitura superficial de e-mails trocados entre duas entidades privadas. Tais senhores tiveram a coragem de comparecer perante esta CPMI para difamar, sem qualquer prova, instituições sérias, empresas idôneas, sindicatos e o Poder de Polícia do Estado de São Paulo, o DEIC, o GAECO e diversos empresários. Fizeram, ao meu ver, simplesmente porque não lograram êxito em seus verdadeiros objetivos, que, ao que tudo indica, tinham contornos de tentativas de extorsão. Acredito que há provas por mim apresentadas, tanto nesta oportunidade quanto perante a Justiça, irão orientar de maneira mais adequada o sentido de vossos esforços. É isso que os brasileiros, assinantes de TV a cabo, correntistas de bancos, eleitores, aposentados e consumidores esperam. Que esta comissão possa efetivamente contribuir para o aprimoramento da pauta de governo brasileiro e, em especial, para a melhoria da Previdência Social. Sou Antônio Carlos Camilo Antunes, um empreendedor nato, um empresário que constituiu, ao longo de 47 anos de trabalho, uma trajetória marcada pela garra, pela resiliência, pela determinação de vencer na vida. Minha atuação sempre se deu no setor de prestação de serviços, em ramos diversificados,
o que me tornou um ponto de conexão entre pessoas e empresas, criando oportunidades reais, honestas e prósperas no âmbito privado. No que concerne às minhas empresas, é importante frisar: não tenho qualquer relação com o governo em nenhuma de suas esferas, federal, estadual ou municipal. Jamais foi objetivo da minha atuação empresarial estabelecer parcerias com o setor público. Minha atividade sempre esteve voltada ao setor privado, espaço em que é possível trabalhar com liberdade, dentro dos limites da legalidade, da ética e da responsabilidade. A experiência adquirida ao longo da minha vida profissional me permite aplicar com seriedade e honestidade conceitos modernos de terceirização e quarteirização, conduzindo minhas empresas com liderança responsável e voltada para o crescimento sustentável. Especialmente no que diz respeito à minha empresa Prospect, sobre as qual muito se tem falado e em torno da qual pairam suspeitas infundadas de que, por meio dela, eu teria cometido diversos crimes, cumpre esclarecer a vossas excelências que a referida sociedade foi regularmente constituída por mim no ano de 2022, com a finalidade exclusiva de prestar serviços de assessoria e consultoria empresarial, contemplando atividades diversificadas, dentre as quais se destacam os serviços de apoio administrativo envolvendo treinamentos diversos, organização de processos administrativos e licitatórios. Produção de vídeos e softwares, edição de cadastros, atividades de teleatendimento, serviço de organização de feiras, congressos e exposições. Desde a sua criação, a Prospect sempre pautou sua atuação dentro dos limites da legalidade, com registros contábeis transparentes, contratos formais e estrito cumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas. Quero deixar claro também que minha esposa nunca teve qualquer participação na minha empresa Prospect. À exceção do meu filho mais velho, nenhum dos meus filhos integram ou já integraram o quadro societário da Prospect. Por isso, a intimação deles para depor nesta CPMI não faria sentido, já que não teriam como trazer informações ou esclarecimentos sobre a atuação da empresa, justamente porque nunca tiveram envolvimento com a sua gestão. Na oportunidade, quero ressaltar que serão disponibilizados à Polícia Federal mais de 180 gigabytes de informações correspondentes a mais de 18 milhões de páginas de documentos, dos quais são plenamente capazes de comprovar a efetiva prestação de serviço da empresa Prospect a diversas associações. Tais elementos demonstram de forma inequívoca que na condição de dirigente da Prospect, jamais fui responsável pelo recrutamento de associados, tampouco exerci qualquer ingerência sobre a inserção de dados no sistema do INSS. Todos os serviços contratados pelas associações tinham como destinatário final o próprio associado aposentado, beneficiário direto das atividades desempenhadas. A documentação que será entregue à autoridade policial evidencia que, por meio da Prospect, foram emitidas apólices de seguro funeral, oferecido um clube de benefícios com empresas parceiras, concedidos com descontos em farmácias conveniadas, além de disponibilizado o acesso à plataforma de cursos em diversas áreas, entre outros serviços que foram efetivamente prestados e usufruídos pelos associados. Assim, os mais de 180 gigabytes de informação, que ultrapassam 18 milhões de páginas, são suficientes para pôr fim às narrativas mentirosas até aqui disseminadas, as quais foram induzidas às sociedades pelos senhores já mencionados, com claro intuito de me difamar e deturpar a realidade dos fatos. Após iniciados os esclarecimentos perante a Polícia Federal, em tempo oportuno, perante essa comissão, reitero que jamais me ausentei de minhas responsabilidades. Sempre estive e continuarei estando à disposição da Justiça, comparecendo sempre que convocado e prestando todos os esclarecimentos necessários sobre os meus atos. Para o bom andamento deste processo, destaco que toda a minha prosperidade é fruto de trabalho honesto e dedicado. Nunca possuí patrimônio oriundo de roubo ou de qualquer prática ilícita, tampouco ocultei bens, seja no Brasil ou no exterior. De fato, possuo uma propriedade fora do país, que foi adquirida após uma venda de um imóvel aqui no Distrito Federal,
de maneira absolutamente lícita e com o intuito de expandir a minha atividade empresarial por meio de uma empresa que nada se relaciona com o objeto da Prosperity. Ressalto mais uma vez que muitos dos senhores, bem como toda a opinião pública, foram induzidos por dois senhores já citados a viver uma história emocionante. Mas a verdade é que tudo que me envolve é tão somente fatos do mundo empresarial privado, onde a utilização e a prestação do serviço às associações e os aposentados foram efetivos. É dever desta comissão quais foram, de fato, as atitudes do governo federal no sentido de resolver a situação enfrentada pelos aposentados, inclusive assegurando o devido reembolso àqueles que eventualmente tenham sofrido descontos indevidos. Para tanto, é imprescindível fazer uma distinção fundamental. A minha empresa sempre prestou serviço às associações, tendo como destinatário final o aposentado associado, mas sem qualquer ingerência ou responsabilidade sobre os descontos incidentes em seus benefícios previdenciários. Tais descontos eram realizados diretamente pelas associações. Assim, caso algum aposentado tenha sofrido descontos indevidos, a responsabilidade a ser apurada recai sobre as associações que eventualmente promoveram a inclusão dessas pessoas em seus quadros associativos e sem a devida anuência. E jamais sobre a minha empresa, que se limitava à prestação de serviços contratados por tais entidades. É dever dessa CPMI reconhecer a necessidade de implantação de critérios mais rigorosos e modernos, capazes de assegurar maior segurança e transparência no processo de filiação de associados às entidades representativas, providência que também deve ser considerada pelo governo federal como medida essencial de proteção aos aposentados. É igualmente importante compreender que a pasta da Previdência ela é complexa por natureza, tendo ao longo na história contado com diferentes estruturas, gestores e políticas que compõem o intrincado sistema previdenciário brasileiro. Por esta razão, merece, no mínimo, o nosso respeito pela árdua missão de atuar em favor de milhões de brasileiros que dela dependem. Registro ainda o devido reconhecimento às lideranças sindicais, confederações e associações, que efetivamente contribuem para aproximar e atender essa vasta massa de cidadãos. Deixo aqui o meu apreço a todos que desempenham esse papel social de relevância inquestionável. Registro também o meu reconhecimento aos empresários e empresárias que atuam nas diversas áreas do setor privado e reitero que sou, acima de tudo, um empreendedor, cuja vida e trajetória não permitem qualquer comparação com o personagem que a mídia e alguns interessados insistem em confundir. O denominado careca do INSS não reflete quem eu sou, tampouco condiz com a minha história de trabalho, de resiliência e de dedicação ao empreendedorismo. Por fim, gostaria de registrar que responderei todas as perguntas de Vossas Excelências, desde que formuladas com educação, cordialidade e dentro dos limites da ética, observando, sobretudo, o meu direito constitucional de não à autoincriminação. Isso justifica não apenas como garantia fundamental, mas também porque ainda existem diligências policiais em andamento, cujos elementos não são integralmente acessíveis nem por mim e nem a minha defesa, e nem mesmo a esta comissão. Muito obrigado, desejo um bom trabalho a esta comissão e que a verdade prevaleça. Terminada. Senhor presidente, Pois só não, mais uma senhor. fala. Perfeitamente. Antes de começar a responder a vossas perguntas que me forem formuladas, quero dizer a Vossa Excelência que não responderei àquelas que me forem elaboradas pelo ilustre relator. Isso porque, segundo os meus advogados, na sessão em que fora tomado o depoimento do senhor Rubens, sua Vossa Excelência disse, por mais de uma vez, que sou ladrão do dinheiro de aposentados, sem me dar a chance de defesa, ou seja, o relator já me julgou e condenou sem sequer me ouvir, e por isso não responderei às perguntas de sua Vossa Excelência. Tal conduta, segundo meus patronos, revela a quebra da imparcialidade que se espera de um agente público responsável pela apuração de eventual infração penal. Quero ainda deixar claro que tenho respeito por essa comissão, mas somente responderei às perguntas formuladas dentro das regras de tratamento impostas pelo Supremo Tribunal Federal em todas as ordens de habeas corpus dirigidas a essa comissão
parlamentar, missa de inquérito. Presidente,